Minha gente tântrica, boa noite, estamos de volta, quarta temporada começando, ficamos aí umas semaninhas em off, só aqui no YouTube e no Spotify, né, porque nas redes sociais a gente não para. Bem-vindos e bem-vindas, para quem não me conhece ainda, eu sou Rosana Jaya, esse é o podcast Prazer Tantra, o maior podcast sobre Tantra, Neotantra e sexualidade consciente do Brasil, graças a vocês que nos acompanham, então sempre a minha gratidão a todos. Quero pedir também para você seguir a gente nas redes sociais aparecendo aqui na tela, @prazer_tantra, @prazer_tantra1, que é o nosso reserva, porque faz, se necessário, infelizmente, Rosana.jaya e Felipe _tântrico, que é o nosso host lá de Portugal. Inclusive, beijo, querida gente de Portugal que nos acompanha. E nós vamos começar essa quarta temporada de um jeito maravilhoso, trazendo aqui um convidado que vocês já pediram para trazer novamente, que ele já passou aqui na nossa segunda temporada, se não me engano. Acho que foi. Segunda temporada, vai fazer um ano já, né? Que ele passou por aqui, e desde então as pessoas ficam pedindo, eu falo, espere um pouquinho para não ficar repetitivo, mas sempre que vocês pedem a gente chama. Então hoje eu tenho a honra de começar a nossa quarta temporada com ele, que é referência para todos nós terapeutas tântricos, Evandro Palma. Bem-vindo de volta, meu querido. Muito bem, muito obrigado por estar aqui novamente e por essa iniciativa incrível, né, de trazer conhecimento, de trazer uma referência para as pessoas que podem se beneficiar do Tantra. E desde a vez que você veio aqui, a gente ficou um monte de coisa para falar, porque, enfim, Evandro tá aí, já nem sei mais há quantos, o quê? 20 anos, pode falar? Tô chegando nisso. Chegando aos 20 anos já de trabalho, né? O espaço lá da Vila Madalena é referência nos atendimentos de terapia tântrica, um lugar seguro, né? Assim, uma conduta ilibadíssima que esse homem tem, e eu, inclusive, fiz questão de atender e atendo até hoje lá no espaço Evandro Palma, na Vila Madalena, Rua Padre Agostinho Mendicuti 172, Exatamente. próximo à estação de metrô. Então, fique aí. Tem vários terapeutas que atendem lá, e o próprio Evandro. E o Evandro, assim, ele tem a formação dele, né? Enfim, ele faz os atendimentos também individuais, e o Evandro, ele também é psicólogo, para quem não sabe. E aí a gente convidou o Evandro para falar um pouquinho sobre a importância da escuta terapêutica, né? Da escuta ativa, enfim, porque vê-se muito ainda, infelizmente, está melhorando, né? Sim. Essa coisa de formação de final de semana, um cursinho aqui, um cursinho ali. Mas ainda vejo, né, pelas minhas pesquisas por aí, conversas, essa dificuldade do terapeuta que não é psicólogo, que não necessariamente também precisa ser para ser um bom terapeuta, mas às vezes as formações não dão, né, esse embasamento que a gente precisa, porque a gente precisa ouvir, não tem como não ouvir, né? Mas como fazer esse acompanhamento, essa escuta que tenha qualidade, né? Que entregue uma qualidade para o atendimento. Você sente isso também? Como é que está essa questão? Eu sinto isso no meu processo, né, de formação e de expansão de conhecimento dentro do Tantra e dentro da sexualidade. Existiam algumas questões iniciais, né? O que é isso? Quando a gente quando eu comecei, na verdade existia um pedido, né, para que, na verdade, a gente nem conversasse com as pessoas, né, entendendo que a técnica em si, ela poderia resolver todas as questões que normalmente estavam em torno da sexualidade, né, mas e nos processos também de expansão, de um melhor viver sobre o mundo para que você se beneficie da técnica. Mas aí o que acontecia? Ok, esta era a orientação. Eu, na verdade, nunca consegui seguir muito bem essa orientação, porque, afinal de contas, eu sempre fui curioso para com as pessoas, né? Para entender melhor, né, qual é a necessidade daquela pessoa. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, e acho que eu devo ter falado aqui da última vez, provavelmente, né, era quando a gente trabalhava com o corpo e a técnica em si, ela não resolvia, ela não tinha efeito. Então, isso me incomodava muito, porque eu entendia, falei, puxa vida, mas eu fiz exatamente tudo aquilo, né, que era recomendado fazer. E só que o corpo não respondeu. Como que eu poderia explicar aquilo que o corpo não respondeu?
Porque, afinal de contas, a pessoa vem e ela tem uma promessa, entre aspas, de algum tipo de desempenho corporal. Né? Então, algo deveria acontecer sobre aquele corpo. E, no entanto, naquela sessão, aquilo não aconteceu. Então, isto passou a me incomodar demais, porque eu passei a me cobrar, falando assim, puxa vida, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Né? Será que foi aqui? Se foi ali, naquela parte inicial? O que foi? Então, a partir desse momento é que eu comecei a falar, não, esse conhecimento, só isto não me basta. Eu preciso entender um pouco mais para, a partir desse entendimento, eu conseguir ter um mínimo de previsibilidade sobre as respostas corporais. Então, isso é uma coisa. Previsibilidade sobre as respostas corporais. Agora, as respostas corporais, somente elas também não vão dar conta de toda a problemática que as pessoas trazem. Né? Isto não vai dar conta. Então, foi aí que eu comecei a falar, não, então tá bom. Eu comecei a dividir as sessões numa anamnese mais longa, mais estendida, para eu conseguir entender todo esse processo das pessoas. E, né, você falou uma coisa interessante. Puxa vida, você é psicólogo. Claro, essa é a minha formação. E aí depois foi a terapia sexual também. Agora, o ponto fundamental, né, como você falou, puxa vida, não, nem todo... você não precisa ter essa especialidade para poder ser um terapeuta tântrico. Claro que não. A única coisa necessária é, por incrível que pareça, você ser uma pessoa curiosa. E muito preocupada com a outra pessoa. Né? Você precisa se dispor a ouvir a outra pessoa. Agora, quando a gente se dispõe a ouvir a outra pessoa, e você tem essa curiosidade implícita em você, né? Porque as pessoas falam, as pessoas no meio do discurso, elas dão dicas, elas passam por assuntos e se você não voltar, aquele assunto fica e você não desenvolve. Então, agora, uma outra coisa que nesse universo que a gente experimenta, né? O profissional do Tantra experimenta, o profissional do Tantra ele experimenta um vislumbre sobre si mesmo, né? Ele experimenta isso, um vislumbre sobre si mesmo, por todo o potencial que ele descobre sobre o seu próprio corpo, sobre o sentir, sobre a possibilidade da expressão que ele tem, sem você ter mecanismos de repressão sobre aquela expressão. Ele precisa levantar essas hipóteses. E muitas vezes, nesse processo do levantar essas hipóteses, o que a gente encontra? A gente encontra um fortalecimento do ego muito grande. Né? A partir do momento que existe esse fortalecimento do ego, a escuta desse terapeuta não é mais isenta. Ele não consegue ser isento. Isso acontece, ele nem percebe, né? Ele não percebe, claro, porque ele... Né? Ele está dentro dele mesmo, né? O narciso está lá em cima, né? E como se dar, então, essa escuta terapêutica, essa escuta ativa, para quem a terapeuta está acompanhando, possa compreender, então? Então, o terapeuta, ele precisa ligar um alerta sobre ele mesmo, né? Ele precisa ter um alerta sobre ele mesmo. Ele tem que, eu digo assim, às vezes a gente precisa estabelecer alguns mecanismos de freio sobre a gente mesmo, né? Até onde a gente vai? Né? Até onde aquilo que eu faço, em alguma medida, poderia, sei lá, prejudicar uma pessoa, porque às vezes é isso. Né? Às vezes no consultório você poderia fazer uma série de procedimentos, mas, no entanto, talvez aquela pessoa ela não esteja preparada para aquele lugar ainda. Você precisa construir uma base, né? E talvez nem chegue naquele lugar. Né? Então, a gente precisa ter essa medida que, de uma certa forma, né, às vezes, abaixar aquilo que a gente entende como o nosso poder e a nossa vontade de poder fazer as coisas, né? Para a gente, talvez, conseguir realizar pretensamente, né, as coisas na medida certa, que é a dose exata do remédio.
Às vezes esse terapeuta recém-formado sai muito nessa ansiedade Super, de querer, né? e é absolutamente normal. É. É absolutamente normal, porque as pessoas elas saem super, uau, vislumbradas e elas querem botar isso para fora e é lindo isso. Entende? Isso é lindo, é maravilhoso. Eu tô lembrando de mim, é desse jeito É mesmo, né? isso. E, né? Às vezes a gente cai nesse lugar de, nossa, ela falou isso, né? Então a gente falou isso, eu já conecto alguma coisa que eu aprendi, e aí eu fico esperando que é como se fosse acertar alguma coisa, né? Não, eu acho que é isso daqui que ele tá falando, então eu vou por esse caminho. Aí a gente sai, onde entra a questão do ego, tipo, eu estudei e eu sei, então só pode ser isso. Eu Sim. saio total da observação mesmo, isenta, e aí me perco. Isso, exatamente. Isso é um risco, né, Evandro? Porque... É um risco. Então, eu falo assim, na verdade, o interessante é, quando a gente entra para a escuta, esquece quem você é. Quem você é não importa, entende? Não importa. Eu estou, né, 18 anos, 19 anos, já vou quase para 20 anos nessa história. Quando eu estou lá, cara, não importa isso. Não importa, porque eu estou, nesse instante, eu estou a serviço. Eu estou a serviço daquela pessoa. Né? Eu estou a serviço dela. Então, eu preciso estar aquilo que a gente está chamando de escuta ativa. Eu tenho que estar com todos os meus sentidos ali funcionando para poder ajudar da melhor forma aquela pessoa. Né? E você sente hoje que isso está faltando muito, né? Eu não sei se você tem conhecimento também de outras formações. Você tem a sua, não que você fique observando. Claro. Mas você... muitos terapeutas, a gente vai fazendo várias formações, Sem né? dúvida. Então, tem muitos terapeutas que já são formados em outras escolas e vão para a sua... Você sente isso, essa reclamação de, poxa vida, porque a gente fica com medo, de fato, né? De, ok, a pessoa traz tantas informações ali, você também tem tantas ferramentas, e às vezes algumas formações, ou o próprio terapeuta mesmo se importa mais em aprender a técnica da massagem, né? A galera está muito focada em fazer uma ótima massagem. Claro. Mas é como você falou, o trabalho corporal, ele por si só, ele é muito potente, claro, mas se você não tem esse ouvido, né, ouvidos para ouvir de verdade, fica capenga, não fica? Então você sente também que a galera tá nessa dificuldade? Eu sinto isso porque, na verdade, esse estudo, ele é muito aplicado, né? É uma coisa que você tem que se dedicar a isso. Né? Você tem que se dedicar. Eu lembro há muito tempo atrás, não existia nada de formação, não existia. Nenhuma formação, éramos nós terapeutas, né, que já trabalhávamos, né, que naquela época a gente tinha dividido em supervisores e tal, e aí a gente treinava as pessoas. Aí eu lembro da Rada, maravilhosa, de BH, fantástica, né, que é fisioterapeuta também. E eu lembro quando eu vim ajudar a Rada a treinar, a aprender tudo aquilo. Então, eu trabalhei todo esse processo, ensinei as técnicas e tudo mais. E quando elas vieram para o consultório, vieram aqui para o espaço, então já vamos demonstrar uma técnica, né, para as pessoas, assim, a gente fala as coisas, não tem problema. Então, eu fiz uma técnica de roleplay com ela. Então, o que é isso? Então, eu simulava todos os atendimentos. Então, o que eu fazia nesse momento? Com ela, sem pensar em formação, hein? Lá atrás. Cara, eu estou falando isso aqui há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Né? Por ser nesse espaço eu estou há 9, e foi no espaço anterior, deve ter uns 13 anos, provavelmente isso, né? Com a Rada. E aí, o que eu fazia? Eu falei, não, tá bom, vocês são as terapeutas e eu sou o interagente. Então, vocês vão me entrevistar. Né? E aí... eu montava, claro, uma personagem, o escopo de uma dificuldade, e aí eu ia conversando com elas, né? E a gente colocava uma plateia, todas as pessoas, todos os terapeutas ali ficavam assistindo isso, né? Para poder identificar o que poderia ser perguntado e o que não poderia ser perguntado, o que foi em excesso, o que não foi em excesso. Então, a gente fazia isso muitas vezes. Que interessante. Muitas vezes. Porque a partir daí, você já tem um escopo prático de como você se comporta e de como você se sente naquele papel. Sim. Né? Claro que hoje em dia, né, pensando na formação, eu aperfeiçoei isto também de uma outra forma. Então, eu faço isso de uma outra maneira, também muito elaborada, já com uma ideia daquilo que é importante você ter numa anamnese, né?
daquilo que é importante ter numa anamnese. E o que é importante ter numa anamnese? Normalmente, as pessoas que nos procuram, elas nos procuram com algum tipo de dificuldade no campo da sexualidade. Né? Algum tipo de dificuldade. Então, um dos primeiros pontos é entender o histórico afetivo sexual. Você tem que entender. É o básico. É o básico. Você tem que entender o histórico afetivo sexual. O histórico afetivo sexual, ele pode começar muito lá na tenra idade. Entende? O que aconteceu? Então, ou seja, a partir daí, né, a gente não precisa necessariamente ter uma pergunta direta. Né? Você já sofreu algum tipo de abuso sexual? Você não precisa. Você não precisa perguntar dessa forma. Né? Então, a maneira com que você conduz, você dá a liberdade para a pessoa sentir confiança em você e falar aquilo que provavelmente ela escondeu por uma vida inteira. Né? Como, por exemplo, eu tenho uma infinidade assim, de casos no consultório em que a pessoa fala assim, puxa vida, eu faço terapia há 10 anos, eu faço terapia não sei quantos anos, eu nunca falei desse assunto com o meu terapeuta, com a minha terapeuta. Aí eu fico assim, uau, gente, tem que falar. Tem que falar. E se não está falando, por que será? Então, né? se não está falando, exatamente. Por que não fala? Né? Qual é a questão que não existe a liberdade para poder falar daquele assunto? Se a pessoa não fala, de uma certa forma, ela tá dentro de uma máscara, né? Porque ela tá correspondendo a um tipo que talvez de expectativa que ela mesma pode ter criado. Que ela pode ter criado, mas de fato é isso, né? Porque ela não pode demonstrar uma fragilidade que ela tem. Sim. E o que para você, na sua concepção, não pode ter de jeito nenhum, assim, o que seria uma escuta terapêutica, não vou dizer ruim, mas que deixa a desejar, falha? Uma escuta terapêutica falha. Olha, eu acho que uma coisa que a gente principiou aqui nessa conversa foi algo da gente ter uma certa ansiedade em diagnosticar. Isso é verdade. Uma certa ansiedade em diagnosticar. Então, ou seja, a pessoa falou um determinado assunto e aí, a partir daquele assunto, fala, não, ok, maravilha, para lá, então eu já sei de tudo. Então já sei isso. É claro que você já pode saber, sim, sem dúvida, que isso pode acontecer. Né? Mas a gente precisa ter um pouco de espaço, né, para que o texto flua um pouco mais. Né? A pessoa se sinta à vontade em falar. Então, uma coisa que, em hipótese alguma, deve acontecer, por exemplo, é o terapeuta falar mais que o interagente. E acontece, viu? Isso. É básico. Acontece. A sessão não é sobre você. Não é sobre o terapeuta. A sessão é sobre as questões da pessoa. Né? Uma outra coisa muito, muito interessante. Dentro desse universo, a gente às vezes pode se sentir muito próximo. Opa, bati aqui. A gente pode se sentir muito próximo da pessoa. Né? Porque, obviamente, a gente tem contato com um dos maiores espaços de vulnerabilidade que ela tem, que é possivelmente quando essa pessoa sente prazer. Né? Então, é muito comum entre a gente, por exemplo, a gente saiu daqui e saíram as pessoas que você havia entrevistado para outro podcast. Puxa vida, a gente conheceu, foi lá no espaço, a gente vai, dá um abraço gostoso, puxa, que legal. Né? Com o interagente, já não pode ser tanto assim. Porque você precisa reservar uma distância, embora este seja o nosso universo também de acolhimento, né? Mas às vezes a gente tem que manter uma distância, algum nível de segurança. E às vezes isso se dilata um pouco para dentro da sessão. O que isso significa? Né? O terapeuta contar da vida dele para a pessoa. A vida do terapeuta não interessa. Não interessa o que ele pensa. Tá? Não interessa o direcionamento sexual que ele tem. Entendeu? Não interessa o que ele pensa
pessoalmente para a sua sexualidade individual. Sim. Né? Porque senão você está, nesse instante, você está fazendo um time. Né? E você está, de alguma maneira, direta ou indiretamente, tentando doutrinar uma pessoa e levando ela para alguma direção. Aquilo que foi o caminho do terapeuta é o caminho dele. A pessoa tem que decidir qual é o caminho dela. Você simplesmente mostra quais são os caminhos e a pessoa escolhe. Pois é, Evandro. E aí, nesse contexto, o terapeuta precisa, né, ter esse conhecimento, essa percepção, essa autoobservação, como você estava falando, de entender que não é a minha experiência, né, a minha história, o que deu certo para mim não necessariamente vai dar certo para aquela pessoa. A gente não pode induzir aquela pessoa, né, para ir para um caminho que a gente acha que é o melhor para ela. Essa é uma dificuldade um pouco grande, né, no começo, quando você está... Não, porque eu aprendi que é desse jeito, então você tem que fazer assim. Claro. Então tem que ter esse cuidado. Trabalhando com uma pessoa individualmente. Agora, imagina a dificuldade de uma escuta terapêutica e um direcionamento trabalhando com duas pessoas que são casal ainda mais. Olha, complicado, Evandro. Pois é. Isto é muito complicado há muito tempo, em vários tempos diferentes desse processo junto com o Tantra, né? Por quê? Ok, as demandas individuais, elas podem ser diferentes, né? Provavelmente não existe o acesso, né, à dor de cada um, né? Porque a sexualidade, ela é tabu, né? A sexualidade é tabu. Então, a sexualidade sendo tabu, os casais, eles não falam tudo aquilo que se passa, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou... Ok, o casal nos procura e quer ter um atendimento em conjunto. Normalmente, um atendimento em conjunto é muito raro que não seja fetiche. Sim, um atendimento com uma massagem e tudo mais. Uhum. Em conjunto, que significa na mesma sala. Sim. É muito raro que não seja fetiche. É verdade. Muito raro. Então, é preciso explicar para as pessoas quais as consequências que elas têm, que elas podem ter de uma vivência como essa. Então, algumas vezes, por incrível que pareça, a gente fala que não. Sim. A gente não atende. Porque aí vai complicado para a pessoa. Não, eu cansei de ouvir isso, não aconteceu comigo, mas história, né, vamos fazer vivência de casal. O casal chega, vai, agenda, já vai. Na maioria das vezes é o homem que quer, o homem que fica insistindo. Sim. Aí a mulher, né, para ele não ir sozinho, ela vai junto, mas já teve caso de mulher sair da sala, ir embora. Isso. Entende? E vários casos complicados mesmo. É uma situação muito constrangedora, muito constrangedora. Mas aí o que é necessário, né? Que eu instituí como uma forma. Primeiro, eu vou conversar com as pessoas. Eu vou entender, eu vou fazer uma consulta com essas pessoas, entendendo todo o histórico afetivo sexual e as questões de cada um. Para, a partir daí, que de fato seria uma questão, uma sessão diagnóstica, que é preciso. Sim. Né? Para, a partir daí, direcionar qual seria o melhor trabalho. Qual seria o melhor trabalho? Então, ok. Então, vamos citar um exemplo, né? Atendi um casal esse final de semana. Foi uma coisa muito interessante. Então, eles procurou, eu fiz uma conversa prévia por uma chamada de vídeo, né? E levantei todas as questões e depois elas vieram para o consultório porque o que eu havia entendido. Existia uma questão química com aquele casal. Questão química qual era? O rapaz, né, o marido do casal, tinha passado por um processo, né, de uso de alguns lisérgicos, né? E aí, com isso, existem outras questões também, com a depressão, antidepressivo, que aí, ok, diminui o desejo sexual, não tem resposta, não tem desejo, não tem. E, por outro lado, existia uma parceira com uma disponibilidade corporal incrível. Né? Então, ela precisava
conversar com essas pessoas, falar de conceitos de sexualidade, para que cada um entenda onde que está cada um, falar de ciclo de resposta sexual, para, a partir daí, a partir do momento que existe o entendimento, aí sim a pessoa, ela, puxa vida, ela tem consciência daquilo que ela precisa fazer. E de como que ela precisa se disponibilizar para manter aquela relação que a pessoa deseja manter, né? Mas agora, se não houver essa ação, né, por exemplo, uma sessão de execução de massagem tântrica, ela simplesmente não resolveria a questão. Tudo bem, a pessoa foi lá, ela tem uma experiência, ela não entendeu absolutamente nada, sentiu, mas aquilo não vai agir necessariamente sobre o desejo daquela pessoa. Ele não vai passar a ter desejo porque ele fez uma sessão. Sim. Porque ele está sobre um estado químico específico. Então, ele precisa da inteligência dele, né? Ele precisa corticalizar, ele precisa pensar e falar, olha, você precisa fazer determinadas coisas, né? Ter algumas ações, e elas podem ser mais específicas se você, mais funcionais se você aprender algumas técnicas, porque aí você vai poder contemplar a sua parceira que não está vivenciando o mesmo momento químico que você está vivenciando. Mas você tem que fazer, porque se você não fizer, você vai perder essa relação. Sim. E a gente fala a mesma coisa no sentido inverso. Ela pode estar vivendo uma necessidade química específica para ela poder estar equilibrada naquele momento, né? E aí, como que fica o comportamento? Porque, na verdade, simplesmente o desejo sexual, ele desaparece. E aí as pessoas, elas se afastam, né? E aí chega um casal desse querendo que vê aí alguma informação na internet, que a massagem tântrica ajuda, e eles vêm em busca da massagem juntos. Se a pessoa, né, não tem essa qualidade terapêutica da escuta, de tentar entender primeiro, para entender se aquilo realmente vai fazer sentido para o casal e vai beneficiar, porque como você falou, se ele só recebesse ali a massagem, não resolveria nada. Sim. Então, ter esse cuidado de saber ouvir para entender primeiro qual é que é a situação, como estamos e ofertar, né, oferecer ali os melhores caminhos possíveis, não somente vender por vender. Sim, sem dúvida. Isso é interessante. Mas essa ainda, na questão da escuta, a gente está falando de escuta terapêutica aqui, mas tem também a dificuldade de escuta e de comunicação entre o casal. Entre o próprio casal, com certeza. Às vezes uma sessão barraqueira. É verdade. Às vezes porque... Né, você vai fazer essa mediação ali desse debate. Né? Mas às vezes tem mais delicado. Isso, é mais delicado. Às vezes tem que fazer a mediação mesmo. Às vezes tem que fazer a mediação. E, às vezes, quando, tá se entendendo, não, de fato, né, precisa reativar o corpo. Essa coisa do afastamento sexual dos casais é uma coisa muito complicada. Né? Ela é muito complicada. O que acontece? Quando a gente se afasta, né, do corpo, a gente obviamente que vai se afastando afetivamente também, né? Então, o vínculo emocional, ele vai ficando mais frágil, né? O vínculo emocional vai ficando mais frágil. Então, é preciso da gente desenvolver mecanismos. Em terapia sexual, né, existe uma coisa chamada reaproximação progressiva. Né? Então, um dos procedimentos de terapia sexual, quando o casal procura, olha, tudo bem, ok, vamos trabalhar, vamos desenvolver um processo, mas vocês estão proibidos de transar. Parece uma coisa absurda falar, né? É tudo que a pessoa esperava, menos isso. Pelo amor de Deus, eu vim aqui porque eu quero transar e agora você vem aqui me proíbe. Sim, vocês estão proibidos de transar. Não vão transar. Né? Ok, aí a gente cria um estado de tensão. Né? Porque de impropriedade. Né? E vamos promover uma reaproximação progressiva. O que é isso? Ok, o que é possível para um e para outro? Às vezes, Rosana, é possível a pessoa somente sentar do lado e encostar a perna. Às vezes é isso. Se for isso, vai ser isso que vai ser feito. Então, em primeiro lugar, encosta a perna. Depois de um pouquinho, então agora é possível encostar o braço? É possível encostar o braço. E assim, não, é possível que vocês
entrem no banheiro juntos? É possível que vocês tomem banho juntos? É possível que um dê banho no outro? E assim a gente vai sucessivamente criando uma tensão, né? Para que essa tensão ela possa se transformar em permissão e possivelmente em desejo também. Mas, obviamente, que tudo isto vai funcionar do ponto de vista da terapia sexual se houver funcionalidade corporal. Então, o que acontece? A gente que conhece essa coisa, a gente sabe, né, que a gente tem que ter a disponibilidade, né, mas uma parte da resposta corporal é técnica. É técnica. Se você não souber fazer as coisas direito, não vai adianta sair. Não adianta só saber onde está o clitóris. Tem que saber como estimular. Não adianta. Você pode ser bruto, falando dos homens, né? Você pode ser bruto, você pode ser fofo, você pode ser o que for, cara. Se não souber fazer o negócio direito, respeitando a capacidade de processamento corporal, não vai funcionar. Não vai. Né? Pode ser o maior galã do mundo. Não vai funcionar. O seu galanzismo, né, ele vai até a página 2, porque não vai rolar. Só para olhar mesmo. Só para olhar. Fica bonito, bonitão. Lindo, tchau, bonito. legal. E a mesma coisa para a mulher, da mesma forma. Sim. Né? Da mesma forma. Então, aí a gente entra também, obviamente, com as técnicas do Tantra para treinar as pessoas. Então, no caso desse casal, né, foi uma sessão de 4 horas. 4 horas. Então, em 1h30, né, eu entendi todo o quadro e conceituei todas as coisas. Pontuei cada coisa que eles deveriam fazer. Depois disso, ok, vamos aprender técnica. Né? Vamos aprender técnica. E aí eu me surpreendi, né? Porque esse rapaz era de uma dedicação àquela mulher. Bonito. Samantinha, cara, incrível. Eu contei que você estava aqui. Né? Mas incrível, muito dedicado ali, ó, cada coisa, né? Que isso cada é fundamental movimento também. É fundamental. Né? E, obviamente, aquele corpo... E aí uma coisa interessante. Por exemplo, ela tinha uma coisa de não querer muito toque corporal. E aí é uma coisa interessante, né? Os corpos que existem, que têm uma grande percepção corporal, muitas vezes têm esse tipo de resposta. Por quê? Porque, às vezes, o tipo de toque ele é inadequado e causa desconforto. Mas, à medida em que você afina o toque, isto que era anteriormente um desconforto, e, aliás, deve ter um monte de gente que deve pensar assim, né? Que deve sentir assim. Ai, que não consegue tocar, que fica incomodado. Gente, tem que trabalhar dessensibilização. Se fizer isso, isto vai desaparecer da sua vida e você vai poder curtir a sua vida e todos os toques corporais que você pode ter. E a pessoa vai estar perguntando agora, como é que eu faço isso, Evandro Paulo? Então, como é que faço isso? Procura a gente, procura a Rosana, terapia, entendeu? Procura a Rosana para poder trabalhar essa dessensibilização, porque o corpo aprende, né? Então foi incrível a sessão. Por exemplo, o corpo dela respondeu como um corpo de uma terapeuta que já passou por muita experiência. Mas aí tem todo o combo, né? Ele estava dedicado, né? Estava querendo a técnica bem ensinada, exatamente, bem aplicada, e ela também disponível. Aí é o casamento perfeito. Exatamente. Mas além disso, você falou da terapia sexual, né? Das ferramentas do Tantra para casal, mas na sua opinião, o que você acha que... o que tem que ter num bom atendimento de Tantra para casais? O que não pode faltar? De jeito nenhum. Olha, um bom atendimento de Tantra para casais é entender a necessidade de cada um. Entender a necessidade de cada um, legitimar para o outro aquela necessidade, não necessariamente que a necessidade imediata ela tenha que se concretizar, porque às vezes a necessidade ela está num cunho de uma fantasia sexual, ela está num cunho de um fetiche, ela está em um lugar que aquela outra pessoa não dispõe naquele instante. No entanto, quando a gente lida com essas questões, a escuta
ela não pode ser preconceituosa. É isso que eu ia falar, a gente volta lá para o começo, para a importância da escuta terapêutica Exatamente. de qualidade. Né? Então, a escuta ela não pode ser preconceituosa do terapeuta e não pode ser preconceituosa entre os pares. Então, é preciso ensinar os pares a ouvir as demandas, sem que algum tipo de demanda desqualifique a pessoa que demandou. Entende? Por isso que isso é delicado trabalhar com casal. Isso. Sempre falei, por isso que é delicado. É isso. Muito Né? delicado. Porque é preciso entender isso. Quando a pessoa traz uma demanda e você deslegitima automaticamente, né? Você fez aquela pessoa voltar lá atrás. Entendeu? Então pode acabar o casamento, que já está em vias de... Exatamente. Então, isto que é muito importante, então, entender essas demandas, que elas são de um ponto de vista psicológico, psicogênico, que tem a ver com esse desenvolvimento histórico, afetivo, sexual da pessoa, e entender quais são os níveis de resposta corporal. Aí que vem a tal da anamnese, para você entender como que aquele corpo responde. Então, por exemplo, no caso que eu estava contando da menina, né, desse casal, né, que eu falei menina porque ele é um casal jovem, né, eu fiz uma série de perguntas a ela, né, sobre se sente orgasmo, se não tem orgasmo, como sente prazer, qual é a forma, como que consegue, como não consegue. Então, eu já tinha uma ideia de que aquilo poderia ser uma boa resposta, né? E eu já tinha uma ideia de que, por exemplo, a execução da sensitive, ela deveria ter o foco de mapeamento sensorial, que é assim que eu chamo esse foco definido, né? Então, deveria ter esse foco. Então, eu já orientei ele para trabalhar dessa forma, né? E já orientei ela também, né, um mecanismo de freio. Então, o que é isso? Olha, se você sentir desconforto, você levanta a mão. Porque aí a gente já vai ter que mudar a questão técnica em função disso que você sentiu. Foram poucas as vezes que ela levantou. Porque ele entendeu como deveria fazer e como entendeu os sinais do corpo. Foi incrível. O olhar do terapeuta precisa estar apurado, né? Então, precisa ter realmente uma formação boa, com conteúdo robusto, mas também não tem jeito, a gente não tem como fugir da prática, né? Não, você tem que praticar. Você vai praticando. Mas então, quando você desenvolve esse olhar, né, eu falo assim, a gente precisa se deixar permear pela resposta do outro, pela observação. Se você vai com um bloco fechado, né, não, a técnica é essa, tenho que fazer isso, vou fazer isso, vou executar. Né? Você deixa de ouvir o corpo. Você deixa de ouvir a pessoa. Né? Você tem a técnica, né? Mas a técnica ela precisa se moldar àquela demanda. Entende? Então, primeiro, entender a demanda. E essa é a parte também que entra do Tantra, né? Dessa coisa do não julgamento, da não reação, da não identificação. Isso. Com esse olhar neutro. Isso também é Tantra, gente. Claro, né? sem total. dúvida. Não, a gente está falando aqui de, né, de psicologia, de terapia sexual. Não, mas isso está tudo dentro do Tantra. Porque se a gente fosse parar e pensar na conexão, né? No seu corpo, enquanto disponível para perceber com as suas mãos, né, o corpo do outro, é isso que acontece. Eu sinto muita dificuldade dos alunos lá do Mahara, por exemplo. Eu também tinha. Quem não teve essa dificuldade nas formações? Essa preocupação absurda de fazer uma leitura corporal perfeita quando você for atender e já trazer um diagnóstico e tá aqui. Calma, gente. Vamos devagar. Não se preocupe mais em, como você falou, estar disponível e curioso. Né? Porque com a técnica em si. É muito interessante. Isso é uma coisa que por exemplo, né, isso não, às vezes não me atrai muito, né? De ficar preso em nominações. Entendeu? Tipo, couraças, não sei o quê, segmentações. Isso, porque aí a gente fica absorvido. Dificulta, você sente que dificulta um pouco? Eu sinto. Porque elas ficam tentando fazer uma leitura, até mesmo pelos chakras mesmo. Que, sim. Mesmo assim, você separa e aí você meio que se perde. Isso, eu não vou nisso, não. Eu não. Eu penso no todo. No todo, a pessoa é integral. E como se dá hoje, como é que está a sua formação, Evandro? Conta pra gente um pouquinho da grade curricular.
Porque tem você, tem a doutora Andrea Dell'Aquila, né? Que é Isso. fisioterapeuta uroginecológica, né? Isso. Que já esteve aqui com a gente também. Inclusive, assiste um episódio maravilhoso, uma super aula, assim, que explicou sobre esse casamento da fisioterapia pélvica, como é popularmente conhecida, e da terapêutica tântrica. Vocês dois que estão à frente da formação. Nós dois estamos lá à frente da formação. Mas tem outras pessoas que também são muito importantes, né? A gente tem a Regina, né? Professora Regina, que é uma historiadora, que dá História da Sexualidade, que é uma coisa fantástica, uma aula incrível, né? Que nos ajuda muito a entender o desenvolvimento do histórico afetivo sexual e muitas vezes, a partir do comportamento que é observado hoje, ele foi desenvolvido ao longo da história. E, às vezes, você consegue encontrar, né, traços desse comportamento. E aí, quando você fala para essa pessoa, olha, tudo bem, você se comporta dessa forma porque, na verdade, você herdou esse comportamento, né? Isto tira um peso muito grande da pessoa. Então, uma das nossas funções, né, é aliviar um pouco o peso da existência da sexualidade para as pessoas. Então, na formação a gente tem isso, a gente tem a Andrea, né? A gente tem essa questão da escuta terapêutica, que ora eu também trabalho, ora a gente tem outros professores convidados, né, que também podem ter formação em psicologia, né? A gente tem na parte do Tantra, das vivências, porque, todo o processo de formação, ele precisa passar pelo trabalho pessoal do terapeuta. Não tem como. Não dá pra fugir, tem não. como. Se o terapeuta não se colocar em processo, não vai atuar. Ele tem que ir para o salão, ele tem que chorar, ele tem que pular, ele tem que, né, ter catarse, ele tem que sentir muito, porque só ele sentindo ele vai entender o sentir do outro, o corpo tem que vibrar. Então, todo esse processo, esse terapeuta precisa passar por isso. Né? E tem todo esse trabalho que eu faço também da escuta terapêutica, né? do modelo dos atendimentos, né? Da observação de muitas sessões de atendimento. Entendeu? Essa hora é a hora da prática. Tem que ter a prática, né? Uma coisa incrível, né, que a gente instaurou também é a prática durante o processo. Prática assistida durante o processo, com supervisão, né? Então, a pessoa vai atender, vai apresentar o caso, né? A gente vai supervisionar o caso, vai instruir a pessoa. Então, tem um número de sessões que esse terapeuta atende, né? Pacientes reais. Sim. Né? Pacientes reais, captados, né? Pessoas que têm necessidade. Então, a gente capta essas pessoas e essas pessoas vão passar por um processo de algumas sessões com esse terapeuta e, possivelmente, deve continuar com ele posteriormente. Entendeu? Mas, Evandro, assim, pra gente encerrar, já que a gente falou de casal, de relacionamento, você tem a sua formação, mas você também atende, né? Você não é só professor, você continua atendendo, fazendo trabalho né, individualmente também com casais. E aí, depois desses exemplos que você trouxe, e eu quero que você diga, então, na sua opinião, quando que o casal deve se tocar de tipo assim, não, realmente a gente precisa buscar, né, um acompanhamento terapêutico para resolver nossa situação? Qual que é, assim, o start, você acha? Tá. Eu acho assim, todos os casais desse universo deveriam aprender a fazer aquilo que a gente faz. Todo mundo nessa vida tem que aprender. Eu concordo. Né? Não é verdade? Porque independente de estar com problema ou não. Independentemente de estar com problema ou não, tem que fazer. Né? As relações... As relações afetivas sexuais, elas são muito básicas, né? Em termos de resposta corporal, elas são muito básicas, né? E mesmo assim a gente não sabe como é, porque também ninguém ensina, claro, entendeu? Não tem onde aprender. Então, ou seja, a gente ensina isso tudo para todo mundo. Às vezes é só um ajustezinho. Isso, às vezes tem que ter. Né? Então,
Então, assim, mas é claro que eu digo o seguinte. A cada 10 relações sexuais de um casal, a mulher deve ter no mínimo 7 relações com orgasmo. Se você não tiver no mínimo 7 relações com orgasmo, a gente pode ter um problema. Ok. Então, o que eu vejo no consultório? Aí as mulheres vêm para o consultório e falam, ok, a cada 10 relações sexuais, pergunta de anamnese. Né? A cada 10 relações sexuais, quantas você tem com orgasmo? 0,5. 2. 1. 3. Então, ou seja, né, a relação sexual, ela acaba virando um cara e coroa. Sabe? Joga a moeda para cima, hoje eu vou ter orgasmo. Não, aí é 50%, né? Na verdade, não é isso. Nem é isso. E nem é isso. Não pode ser. Não. Então, o que significa? As pessoas precisam ter o domínio sobre o próprio corpo. Então, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um pouco polêmica, tá bom? Gosto. Principalmente para as mulheres. Mulheres, vocês são responsáveis pelo seu próprio prazer. Sinto muito. O homem, ele não tem um clitóris. O homem tem um pênis. Ele não sabe mexer no clitóris. Mesmo porque toda vez que o homem vai se deparar com um clitóris, é no jogo. Ele não treinou. Ele não teve um espaço de tempo para olhar aquilo ali, identificar onde é que está. Então, ele tem que descobrir tudo na hora do jogo. Não pode, tem que treinar, tem que explicar, tem que saber como é que é. E a única pessoa que pode fazer isso é a própria mulher. É a treinadora, ele é a coach. Então, é isso, boa, porque é outra frase que eu falo assim, toda mulher precisa ser uma instrutora sobre o seu próprio prazer, para quem ela quer se relacionar com prazer. Não tem como. Não tem como. Então, a gente precisa ensinar as pessoas, né, que elas precisam ter a disponibilidade de fazer isso. Elas têm que ter essa disponibilidade. Mas independente, né, de qualquer questão, se está na dúvida, não sabe como ensinar, porque às vezes a mulher também nem sabe sobre ela. Isso. Vem para terapia tântrica. Exatamente. Vai lá no Espaço Vila Madalena. Isso. Eu estou lá, Ivana está lá. Claro. Uma série de terapeutas competentes, prontos para te atender. E se você quer ter, né, se você já é terapeuta, né, quer fazer uma reciclagem, quer aprofundar os seus conhecimentos, faz a formação do Evandro Palma. Eu tenho a formação do Mahara lá, mas a gente não é concorrente, gente, porque Isso. São complementares, Claro, na verdade. sempre. Se complementam. Então, tá em São Paulo, é mais perto para você, Vila Madalena? Tá acontecendo agora uma formação, né, Vai Evandro? acontecer em julho, né? Julho. Isso. Porque a gente vai passar em julho. É. Então, está acontecendo agora uma formação, tem uma Isso. turma, mas vai ter outra agora, segundo semestre também. Exatamente, tem outra Né? no segundo semestre. É o quê? Setembro, Samantha? Setembro, por ali. Então, entre em contato com o espaço, o @ do espaço, do Instagram. @Espaço Vila Madalena. Né? Espaco Vila Madalena, né? Não tem um cedilha. Tem todas as informações lá, né, Sá? Se a Samantha quer aparecer, mas a gente fica só falando né? dela aqui, Conversa com ela ali, mas eu fico maravilha. falando dela também. Enfim. E é isso, gente. Tá aí as orientações para você que é terapeuta, para você que pensa em se formar terapeuta, a importância, né, de uma escuta terapêutica, de uma escuta ativa, de qualidade, orientações de uma pessoa que está aí há quase 20 anos estudando e praticando Tantra, Neotantra, terapia sexual e, além de tudo, também psicólogo. Então, querido, muita gratidão por mais uma aula nesse podcast. Maravilha. É sempre uma alegria te receber. Sempre que quiser aparecer por aqui, dar um recado pra galera. O povo te ama, o pessoal todo te adora. Não conheço uma pessoa que não gosta de Evandro Palma. Nunca ouvi ninguém falando um A de Evandro Palma. E na minha frente também ninguém vai falar, porque eu não deixo. Beijo também pra doutora André, uma querida maravilhosa, que espero que volte, porque não deu Que tempo legal. falar tudo naquele dia, né? Então, é isso. Muita gratidão, meu Muito amor. bem. Até uma Obrigado próxima. novamente por estar Obrigada aqui. a vocês.
pela parceria. É um prazer grande. Muito É um prazer tântrico. É isso. E é isso, minha gente. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve. A gente tá só começando a nossa 4ª temporada. Até o final do ano vem muito mais coisa boa por aí. Então se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Compartilha aí com a galera, família, amigos. Segue a gente nas redes sociais. Lembra que todos os links importantes estão aqui abaixo do vídeo. Eu espero você próxima terça-feira no 2º episódio da nossa 4ª temporada aqui do Prazer Tantra. Para você, uma boa noite, bom descanso, uma semana de muito prazer e muitos orgasmos. E até a próxima. Tchau, tchau.